Olá, turma, a gente vai começar hoje mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos falar sobre física moderna, ou melhor, nós vamos fazer uma rápida introdução sobre física moderna, ok? Primeiro, entender o que é física moderna. Física moderna é a parte da física que foi desenvolvida a partir do século XX, ou seja, tudo que tinha antes do século XIX, ou seja, desde o começo da história até o século XIX é considerada física clássica e do século XX até os dias atuais é considerada aí física moderna, faz parte aí da física moderna. Essa física moderna tem uma mudança radical em alguns conceitos físicos e foi responsável também pelo um rápido progresso tecnológico. Ou seja, a tecnologia desenvolvida até o século XX, até o século XIX, foi um desenvolvimento lento e do século XX para cá houve uma rápida evolução na tecnologia. Certo que a física moderna também é responsável por isso. Nós vamos iniciar aqui citando alguns nomes, alguns cientistas que deram grande contribuição para a física. O mais famoso dele aqui, Albert Einstein, responsável pelo efeito fotoelétrico, responsável pelo efeito fotoelétrico e responsável também pela teoria da relatividade que a gente vai ver daqui a pouquinho. Outro aqui não é tão conhecido, mas é de tão grande importância até para a teoria de Einstein, o Louis Victor de Broglie, que é responsável pela teoria da probabilidade partícula-onda, ou onda-partícula. Ele diz que os objetos, os elétrons, conseguem se comportar tanto como onda como partícula, ok? Outro também, outro de tão grande importância, Max Planck, responsável pela teoria do quantas. Ele, desenvolvendo sua pesquisa, descobriu que a energia existe em pequenos pacotes, em pequenas quantidades, ou seja, existem pequenas quantidades de energias que a gente vai somando para ter a energia total, ou seja, para ter a energia que a gente utiliza hoje, ok? Werner Heisenberg, responsável aqui pelo princípio da incerteza, que se houver tempo a gente vai ver um pouquinho sobre isso, e os outros dois, Niels e Ernest Rutherford, responsável pela estrutura atômica que a gente conhece hoje, e a última mulher do grupo, Marie Curie, tem um grande significativa para a radioatividade. Ok? Principais teorias da física moderna. As principais teorias da física moderna são duas. A teoria do quanto, de Max Planck, e a teoria da relatividade de Einstein, que a gente vai começar a ver agora. Ok? A teoria da relatividade começa com a velocidade de propagação da luz, ou seja, a discussão da teoria da relatividade começa em estudar, em analisar a velocidade da luz. Desde a física clássica, desde os filósofos gregos, árabes, desde muito antigo, já se discutia sobre a velocidade da luz. O que é isso? Existe uma teoria que dizia que a velocidade da luz era infinita, ou seja, a luz, no instante que ela sai do ponto A, ela chega no ponto B, ela não gasta nenhum tempo, nenhum instante de tempo para chegar do ponto A até o ponto B, e outro que ela é infinita, ou seja, que a luz sai do ponto A, vai até o ponto B, percorrendo aí um intervalo de tempo. Ok? Então, essas duas teorias foram discutidas aí ao longo de quase toda a física clássica, até o final aí do século XIX. Primeira teoria, com isso surgiu alguns cientistas tentando calcular a velocidade da luz, ou seja, tentando medir a velocidade da luz para saber se ela é finita ou se ela é infinita, ok? Primeiro a fazer isso foi Isaac Wegener,
ele tentou medir a velocidade da luz usando detonação de pólvora, isso em 1629. Vocês sabem que a tecnologia naquela época não era muito grande, o que ele fez? Ele colocou vários barris de pólvora em distâncias diferentes, explodiu todos ao mesmo tempo para tentar medir a velocidade da luz, ver se cada, cada luz chegava com velocidade diferente. Ou seja, levava um tempo diferente para chegar. Como o tempo aqui é muito pequeno, muito pequeno, ele não foi capaz de perceber, então o experimento acabou dando em nada. O outro que tentou medir a velocidade da luz foi Galileu Galilei, lá em 1639. Ele tentou usar lanterna a 1 milha de distância do outro. O que ele fez? Ele colocou duas pessoas, ele e um assistente, 1 milha da outra, ligava com a lanterna, o outro, quando via a luz acesa, ligava a lanterna também, e ele ia calcular a diferença em que a luz chegava para fazer isso. Só que relógio naquela época eles tinham aquele relógio de tempo, não tinha tanta precisão. Então o experimento dele acabou também não dando em nada, ok? O outro que conseguiu também tentou medir a velocidade da luz, melhor, foi basicamente no acidente, ele observava ali o eclipse de Ío, satélite de Júpiter. Ele percebeu que havia um atraso na passagem do satélite Ío pelo planeta Júpiter. Então, ele percebeu que a luz demorava um tempo para chegar nele. Então, ele calculou aí a velocidade da luz abaixo do que a gente tem hoje, mas bem próximo, em cerca de 200 mil quilômetros por segundo. Isaac Newton, em seus experimentos, usou aí os conceitos de Rømer, okay, ou seja, concordou aí com Rømer, e outros cientistas usavam um mecanismo diferente para medir a velocidade da luz. Porque o último deles foi Michelson, né, que calculou a velocidade da luz, que tem a teoria que a gente tem hoje, né, que 300 mil quilômetros por segundo. Né? Outra discussão que havia muito antigamente, até o final do século XIX, é com relação a que referencial a luz se movia. Que existia um conceito que a luz, com onda, ela precisaria de um meio para se propagar. Então, esse meio é um meio estacionário chamado de éter, em que a luz, uma onda, se propagava nele. Então, a velocidade da luz era de 300 mil quilômetros por segundo em relação a esse éter. Ok? Então, o Michelson, que é um nome difícil de pronunciar, Michelson, eu não sei exatamente a pronúncia, tentou medir essa velocidade da luz em diferentes ângulos, em diferentes meses do ano, para ver se a velocidade da luz sofria aí alguma variação. Ou seja, o intuito dele era verificar se esse meio, se esse éter existia ou não. Ele acabou chegando à conclusão que para qualquer referencial a luz teria a mesma velocidade. Foi o que deu origem aí à teoria da relatividade de Einstein. A velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial, ok? Só que para a gente entender a teoria da relatividade de Einstein, a gente vai falar aqui um pouquinho da relatividade de Galileu, ok? O que é isso? Galileu, o movimento de qualquer corpo está sujeito às mesmas leis, tanto no referencial que está em repouso, quanto no referencial que está em movimento constante, em movimento retilíneo uniforme, ok? Chamado aqui de referenciais inerciais. Ou seja, as leis físicas que funcionam para um corpo que está em repouso, funcionam para um objeto que está em movimento constante, se movendo com velocidade constante. Ou seja, não
Nada que eu consiga fazer no experimento que eu consiga fazer, que eu consiga detectar se eu estou em movimento com velocidade constante ou não. Para Isaac Newton, o tempo é absoluto. Ou seja, um segundo para quem está parado é um segundo, e um segundo para quem está em movimento tem que ser também um segundo. O tempo tem que ser absoluto, verdadeiro, matemático, uniforme. Ok? A diferença entre a teoria da relatividade clássica de Galileu e a teoria da relatividade de Einstein é essa. Ok? O tempo aqui é absoluto. Na teoria, então, para a gente poder entender, a teoria da relatividade de Galileu, vamos considerar o seguinte: o homem está dentro do vagão e joga uma bola para cima. Para o homem que está dentro do vagão, a bola vai percorrer o movimento simplesmente de subir e descer. Ou seja, vai ter um movimento simplesmente vertical. Mas, para um observador que está lá fora do trem, vendo o trem passar, ele vai ver a bola subindo, descendo, ao mesmo tempo que ela está se deslocando no sentido em que o trem está se movendo. Ok? Ou seja, vai haver uma trajetória parabólica. Nesse caso aqui, o tempo que a bola passou para ir do ponto inicial até a posição final foi o mesmo. O tempo aqui é absoluto. Na teoria da relatividade de Einstein, esse tempo não é mais absoluto. Vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. A teoria da relatividade de Einstein, ela se divide em duas teorias. A teoria da relatividade restrita, que é estudo dos objetos em movimento uniforme ou objeto em repouso, ou seja, estudos os fenômenos relacionados a referenciais inerciais, e a teoria da relatividade geral, que aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Nós vamos ver hoje somente a relatividade restrita, a teoria da relatividade restrita, que ela parte de dois princípios. O primeiro, concordando aí com a teoria de Galileu, as leis físicas são as mesmas em todos os sistemas de referenciais inerciais, ou seja, para um objeto que está parado e para um objeto que está em movimento retilíneo uniforme, as leis físicas são as mesmas, não muda nada, ok? Mas, nesse caso aqui, o valor absoluto passa a ser a velocidade da luz. A luz, a velocidade da luz é absoluta, não mais o tempo. O tempo pode ser diferente, ok? Para um objeto que está parado, o intervalo de tempo pode ser 1, e para um objeto que está em movimento, com velocidade da luz, o tempo é outro. O que é constante aqui é a velocidade da luz. Né? Ok? Então, na teoria da relatividade de Galileu, o tempo era absoluto. Nesse caso aqui, o valor absoluto é a velocidade da luz. Ok? Então, a velocidade da luz não vai ter o mesmo valor para qualquer referencial inercial. Ok? Então, a gente vai entender aqui alguns conceitos de simultaneidade. Vamos lá. Simultaneidade é quando eu vejo dois eventos acontecendo exatamente ao mesmo tempo. Só que isso acontece para um determinado referencial, não quer dizer que seja simultâneo para o outro referencial. A gente usa um pequeno diagrama para explicar. Nós temos aqui João e Maria, cada um no seu foguete, viajando com velocidade muito grande, ok? Só que João detecta dois eventos acontecendo exatamente ao mesmo tempo. Isso porque o evento A e o evento B, o evento A e o evento B estão na mesma distância relativa a João. Ou seja, a luz que sai do ponto A sai exatamente, e a luz que sai do ponto V, do evento em vermelho, chega a João exatamente ao mesmo tempo. Só que Maria percebe primeiro o evento A, Maria percebe primeiro o evento V, o evento vermelho, e depois o evento azul. Por quê? Porque como ela tem movimento se aproximando do evento vermelho, então a luz chega do evento vermelho e chega a ela primeiro. E só depois ela percebe a chegada da luz do evento azul. Então, o tempo aqui para os dois não foi o mesmo. O tempo aqui para João, os dois chegaram ao mesmo tempo, e para Maria, cada um chegou num tempo diferente. Ok?
Para a gente entender a diferença de tempo, a gente vai estudar um pouquinho sobre, falar aqui um pouquinho de matemática. Não, lógico, eu não vou cobrar isso em questão nenhuma. Pronto, transformação de Lorentz diz o seguinte. Transformação de Lorentz diz que mostra as transformações de Lorentz, em homenagem ao físico neerlandês Hendrik Lorentz, descreve como, de acordo com a relatividade espacial, relatividade restrita, as medidas de espaço e de tempo de dois observadores se alteram em cada sistema de referencial. Matematicamente, o fator de Lorentz é determinado por o gama 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Esse v é a velocidade com que o observador está se movendo e a velocidade v, a velocidade da luz, ok? Aí, então a gente tem o conceito de dilatação de tempo, okay? Ou seja, para uma dilatação de tempo, a diferença na medida de tempo por dois relógios idênticos e perfeitamente sincronizados, que surge quando um relógio está se movendo em velocidade compatível à velocidade da luz ou quando está sujeito a um campo gravitacional diferente do que se encontra no outro relógio. O que acontece aqui? Para um objeto que se move a velocidade muito próxima da luz, o tempo para ele vai sofrer aí algumas alterações, ok? Ou seja, o tempo vai ser um pouquinho maior do que ele previa. Ou seja, um segundo aqui é um segundo para quem está parado, para quem está em movimento em velocidade próxima da luz, vai ser um segundo mais alguma acréscimo, ok? Então, para a gente calcular a dilatação do tempo, é simplesmente dividir, é simplesmente multiplicando a variação de tempo, o intervalo de tempo, pelo fator de Lorentz aqui, ou seja, a variação de tempo para quem vai estar em movimento é o fator de Lorentz vezes o intervalo de tempo de um observador em repouso, ok? E a contração do espaço, ou seja, o tempo aumenta, o espaço diminui. Então, contração de espaço, ou seja, a medida de comprimento acaba sendo menor medido quando eu vou medir para um observador que está viajando com a velocidade próxima da luz, aproximada da luz. Ou seja, os objetos que estão em movimento vai sofrer uma compressão, ou seja, o espaço aí vai ficar menor, ok? Então, para mim calcular isso, é simplesmente dividindo o espaço real, o espaço em repouso, o comprimento de repouso, dividindo aí pelo fator de Lorentz, que a gente já viu anteriormente, ok? E outra coisa que varia também é a massa. A massa de uma partícula, quando observada em um sistema referencial em repouso, é uma massa de repouso, uma massa M0, e essa massa observada com referencial com velocidade próxima da luz acaba sofrendo aí uma contração, ou seja, a massa relativística, a massa com velocidade, medida com velocidade, um referencial muito próximo da luz, outra grandeza que acaba sofrendo a variação é a massa de uma partícula, quando observada em um referencial em relação ao qual está em repouso, é determinado como massa de repouso, a massa M0, mas de acordo com a interpretação dos dados por Einstein, quando um corpo se movimenta com velocidade v, em relação a determinado sistema de referencial, sua massa m, determinada massa relativística é dada por m igual a m dividido pelo fator de Lorentz. Ou seja, a massa que acaba sofrendo aí uma contração quando ela está em uma velocidade próxima da luz, ok? E a teoria
a relação massa e energia é a equação mais famosa da teoria da relatividade, ou seja, a equação mais famosa da física moderna é a equação de Einstein. Massa é nada mais é do que uma energia concentrada, mas não. Energia nada mais é do que uma massa concentrada, ok? Ou melhor. E a teoria? E a teoria? E na, na teoria? Bom, e na física moderna existe uma relação entre massa e energia, ou seja, massa pode ser convertida em energia. Isso já foi provado aí com a utilização da bomba atômica, da energia nuclear. E essa relação de massa e energia é dada por E igual a mc ao quadrado. Aqui é 0 e m0 porque considera a massa de repouso. A energia de repouso é igual a massa de repouso vezes c ao quadrado. Ok? Pessoal, a gente encerra por aqui. Próxima aula, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho da teoria de Max Planck. E até mais. Ok?